presença. Hoje nós daremos início à, entre aspas, Semana da Administração e Contabilidade. Na verdade, vão ser 2 dias de atividades. Hoje nós teremos uma palestra e amanhã vamos receber ex-alunos que vão disponibilizar para vocês as experiências profissionais que eles tiveram, com a formação, conhecimento adquirido aqui, para a gente trocar umas ideias e vocês poderem fazer as perguntas a respeito da vida profissional lá fora. Hoje nós teremos o orgulho de receber a palestrante Jaqueline Gil. Ela é doutoranda em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, é mestre em Gestão e Direção de Turismo pela Universidade de Alicante, na Espanha. Ela é especialista em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, tem mais de 20 anos de experiência profissional no Brasil e no exterior, em pesquisas e execução de políticas públicas, relações internacionais, educação superior, turismo e diplomacia pública. Fez curso de extensão na Unicamp, Universidade de Bremen, Georgetown, sobre políticas públicas e comércio internacional, em Harvard, sobre estratégia de marketing, em Stanford, sobre empreendedorismo, na Getúlio Vargas, sobre Project Manager, e atualmente ela estava no cargo de diretora de marketing internacional da Embratur, onde ela se afastou para terminar o doutorado, e assumiu agora como conselheira de negócios para o Mercosul, representando a Nova Zelândia. E ela foi, além disso, ela foi pesquisadora da rede global do Instituto Copenhague de Estudos Futuros, foi premiada pelo ENAD em 2006 como gestora de inovação no Serviço Público Federal do Brasil, recebeu o título de melhor aluna na Universidade Federal do Paraná e foi bolsista do governo espanhol pelo Ministério de Relações Exteriores e Cooperação da Fundação Carolina para o mestrado. Trabalhou para o governo da Nova Zelândia por 7 anos e atualmente dedica-se à pesquisa acadêmica para terminar o seu doutorado. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. E ela desenvolveu também programas internacionais, inclusive com a União Europeia, Nova Zelândia, por intermédio da sua empresa Amplia Mundo. Então, hoje ela vai apresentar a palestra Mega Tendências Globais Transformadas em Estratégia e Ações. Muito obrigado, professora. Bom, boa noite a todos. Obrigada, professor. Obrigada à professora Isabel também pelo convite. Vocês todos me ouvem bem? Sim. Está ouvindo bem? Está ótimo. Bom, o professor falou um monte de coisas aí sobre o meu currículo, mas o mais importante mesmo é esse que eu vou dizer, ó. Eu nasci em Dracena, morei em Tupi Paulista, Oswaldo Cruz e Adamantina. Com essa carta de referência não preciso mais dizer nada, né? Então, assim que a gente começa, eu sou de casa, aí a minha casa, eu hoje estou em São Paulo, exatamente porque comecei hoje um trabalho muito honroso de conselheira de negócios do governo da Nova Zelândia, na América Latina. Então, minha reunião terminou há pouco, eu vim aqui para o hotel, até a internet está meio mais ou menos, se acontecer alguma coisa a gente recomeça. Mas, primeiro de tudo, é uma alegria enorme, sempre, né, estar na minha terra. Sou paulista de nascimento, porém de coração já bastante dilatado, coração acreano, paranaense, brasiliense, de vários países por onde eu já morei também. A ideia da conversa hoje é compartilhar um pouco com vocês a disciplina que eu leciono na Universidade de Brasília, também no curso de administração, dentro da Faculdade de Economia, Ciências Contábeis, Administração, que chama FACE, da Universidade de Brasília. E é um curso que eu desenvolvi ao longo de alguns anos para a gente conseguir observar com metodologias cientificamente trabalhadas
quais são os grandes movimentos do mundo e como é que a gente consegue observar isso, traduzir em estratégias, em ações a partir do espaço que a gente tem, cada um de nós, para a nossa tomada de decisão. Eu preparei aqui uma apresentação, deixa eu ver se vai funcionar, para a gente talvez acompanhar aqui juntos, mas em qualquer momento, por favor, fiquem à vontade para a gente... Aqui, acho que tá. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Então vamos lá. Não sei porque eu não escuto nenhum som de vocês, então eu vou perguntando aqui para a gente, estou vendo os gestos assim que vocês fazem. Professora, acredito que o nosso tempo é 1 hora de conversa, mais um pouquinho de troca. Como é que está a organização do tempo de vocês agora aqui? A gente deu uma atrasadinha no início, só para eu me organizar aqui. Pode ficar à vontade quanto ao tempo. Você está amado, Professora, pode ficar à vontade quanto ao tempo. Tá bom. Então, eu vou me organizar aqui para um pouco menos de 1 hora de apresentação, para a gente poder depois dialogar um pouco mais com essa turma de alunos aí da FAI. Entende também que existe uma junção de várias turmas e de várias disciplinas, de vários cursos, é isso mesmo? Sim, nós temos cursos de Ciências Contábeis, Administração, História e Comunicação. Bacana, muito bacana. Então, vamos lá. Então, a nossa conversa de hoje aqui é basicamente centrada nas principais megatendências globais, já vou dizer que são megatendências, e mais especificamente a gente vai conversar sobre 15. E como é que a gente traduz esses movimentos do ponto de vista pragmático, observando oportunidades, desafios, mas transformando isso, acima de tudo, em ação que gera oportunidades para a gente. A gente hoje não vai, obviamente, aprofundar nessa tendência, não temos tempo para isso. A gente também não vai ficar falando de várias linhas acadêmicas ou várias linhas de pensamento que existem, e o debate científico cresce cada vez mais em relação a como é que a gente projeta futuros, e a gente também, e muito menos, não vai ter resposta a tudo, porque é exatamente quando a gente fala de futuro, a gente está falando de incertezas e também de criatividades. O pensamento de futuro, ele não eu acho que é mais fácil a gente começar por aqui, para depois a gente chegar no que ele a gente não vai conversar sobre nenhuma previsão, não se trata de estatística, não se trata de ficção, e muito menos de adivinhação. Se trata de uma metodologia estruturada, que se torna cada vez mais consistente e utilizada em várias áreas de negócios do planeta. A gente usa essa metodologia de pensamentos de futuros e construção de cenários exatamente para encontrar oportunidades. E a própria Unesco, recentemente, lançou, entre as suas cátedras, o que chamamos de educação sobre futuros, que é preparar as pessoas, preparar os jovens, alfabetizá-los. Em alguns países já começa a fazer isso na escola, como é que chama? Primeira série, segunda série? Nunca sei o nome. 7 anos, 8 anos, 9 anos, as crianças em alguns países já começaram a aprender sobre futuros. Isso exatamente para empoderar a imaginação e permitir que a gente construa aquele espaço para onde a gente quer caminhar. Então, do que se trata isso, né? De olhar para o futuro, olhar para mega tendências e começar a planejar para onde a gente está indo. Eu já falei que não é estatística, eu já falei que não é adivinhação, muito menos ficção. É exatamente aquilo ali, entre a arte e a ciência. Quando eu falo ciência, é porque a gente necessariamente precisa estar fundamentado em pesquisas de altíssima qualidade, para a gente, obviamente, ir para o lado em que temos mais evidências, mais fatos, mais comprovações, ainda que sejam muitas incertezas também presentes no âmbito da ciência, mas a gente precisa também de criatividade, a gente precisa de imaginação que sai da nossa casinha. E quando a gente fala de futuro, uma questão importante é sempre falar no plural. O nome da disciplina que a própria Unesco criou é Futuros, alfabetização para futuros. Exatamente pelo fato de que a gente consegue criar
possibilidades e caminhar para o lado que a gente quer, ou pelo menos ter a clareza do que a gente não quer. E esse é um ponto bastante importante da nossa conversa. E aqui eu vou começar com uma foto que eu mesmo tirei, isso aqui foi no sábado, essa foto do lado esquerdo. Quem conhece Brasília ou conhece um pouco das imagens de Brasília pode reconhecer que essa é a esplanada dos ministérios. Eu tirei essa foto em torno de meio-dia. Está um momento extremamente seco em Brasília, como é natural até agora o mês de setembro. A gente está acostumado com isso, tudo fica marrom, a cidade fica com pó vermelho e as gramas em geral ficam da cor marrom. Mas a gente tem a floração dos ipês, né? Então agora a gente está na época do amarelo, depois a gente vai ter o rosa e depois a gente vai ter o branco por fim. E olha como está clara essa foto neste momento, comparado com o que recebemos na manhã do domingo, que foi essa cidade completamente esfumaçada. Eu acredito que no interior de São Paulo a situação também não foi diferente em muitas cidades. Então, quando a gente olha para essa temática da nossa conversa hoje, a questão é: para onde eu quero trabalhar, seja eu um agente de políticas públicas, seja eu um agente de políticas privadas, de corporações, ou seja eu um empreendedor ou um profissional com atuação em alguma temática. Eu quero contribuir para que a gente possa ter uma vida saudável, células-luz, dentro das possibilidades do meu espaço de tomada de decisão, ou eu quero contribuir para que a gente no futuro tenha mais dias esfumaçados e menos qualidade de vida. Essa discussão estava muito latente entre a gente no final de semana, porque acredito que foi aqui um choque em algumas localidades brasileiras, né? A quantidade, o volume de incêndio que a gente vivenciou e as consequências disso tudo. Mas lá em Brasília a gente não teve incêndio no nosso entorno. A gente recebeu foi a fumaça de vários lugares do Brasil. Mas enfim, é exatamente para aí que a gente caminha. Tem uma frase muito famosa do Henry Ford, né, um dos grandes criadores do automobilismo, do veículo automotor, que se tornou um clássico da literatura de futuros, que ele diz exatamente o seguinte: se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, provavelmente elas teriam me pedido um cavalo que andasse mais rápido, porque era o meio de locomoção conhecido de maneira ampla naquela fase. Então, planejar futuros é a gente pensar em soluções que sejam diferentes daquilo que a gente conhece hoje. E aí, quando a gente não planeja futuros, vou dar só um exemplo, já que nós estamos falando com um grupo de profissionais conectados com comunicação e negócios de maneira ampla, e também história, né? Isso daqui é uma peça histórica bastante interessante, que foi uma das maiores empresas de entretenimento do mundo relacionada a filmes, que foi a Blockbuster. Eu nasci na década de 80 e convivi com algumas lojas de Blockbuster. Tinha no Brasil, acho que no interior devia ter, não me lembro o nome, mas alguns outros nomes parecidos com isso, onde a gente ia e alocava a fita cassete do filme. E Blockbuster foi a maior empresa deste momento histórico. E a empresa, na década de 90, quando foi o seu auge, chegou a ter um valor de mercado de 8 bilhões de dólares. Isso foi em 1994, quando ela chegou a ter mais de 65 milhões de clientes e só nos Estados Unidos mais de 9 mil lojas. Em 2019, logo antes da pandemia, esta empresa, que um dia valeu 8 bilhões de dólares, teve a sua última loja nos Estados Unidos, na Pensilvânia, transformada em um quarto de Airbnb, sendo vendido a 4 dólares por noite. Então, essa é uma queda brutal de um negócio muito também tradicional na literatura de futuros, de uma empresa que não planejou seu futuro, né? Que não se transformou, que não fez do seu negócio poderoso e bilionário algo que pudesse estar preparado ou pudesse seguir liderando negócios no futuro. Então, a gente normalmente, de forma genérica, está sempre conectado com o que nós conhecemos hoje. E o que nós conhecemos hoje necessariamente vem do nosso passado. E quando a gente fala de futuros, a gente precisa sair desse ciclo do conhecido e repensar algo que a gente desconhece. Então, é um processo de treinamento, por isso que a ciência é muito importante nesse processo.
E a pergunta importante que a gente tem que se fazer o tempo inteiro é: e se? E se eu criar uma máquina de chover no meio da fumaça? E se eu criar um processo de que a fumaça se dissolve e vira nutrientes para a terra de maneira rápida? Sério, né? Pode já ter essas soluções, desconheço-as, mas é nessa linha que a gente pensa. E para a gente transformar futuros, a gente, em geral, fala que precisamos de 3 pilares principais. O primeiro deles é tecnologia, cada vez mais, isso conectado novamente com a ciência, mas também com a arte. A gente precisa, sim, de investimentos, de uma orientação de políticas públicas para a gente preparar o futuro, é importante, mas a gente precisa, sobretudo, de recursos. E entre esses recursos, além das pessoas ali conectadas com a ciência e com a arte, a gente também precisa de recursos naturais, como, por exemplo, água e biodiversidade. E uma coisa é certa, né? O futuro, ele chega e normalmente, nem que muito bem planejado, ele chega de maneira linear. Ele sempre chega como um resultado entre 2 forças que estão o tempo inteiro em fricção, que é a força do status quo, a força da manutenção de onde estamos, com a força dos transformadores. Isso sempre, tá? Isso é a técnica sempre que move de onde estamos hoje para onde queremos chegar. E o futuro é o resultado dessa fricção, a ver quem tem mais força em qual tempo, em qual momento, em qual temática, e assim vamos caminhando. Só voltando ao tema da fumaça, vai fazer cada vez mais sentido para a gente. Aquilo ali é o resultado de uma briga de forças, né? De um lado, movimentos que nos levam àquilo, de outro lado, movimento que cada vez mais vão buscar uma diferença de hoje para o nosso futuro em relação a essa situação e o que precisa ser feito para isso não se repetir. E em relação à mega tendência, isso é um processo sistematizado de construção de forças que surge do micro e se torna um macro. O que eu quero dizer com isso? Uma mega tendência, ela é necessariamente global. Ele é um movimento que já ganhou força o suficiente para quase nunca ser revertido, ou seja, é dali para mais. E ele se torna mega, portanto global, a partir de tendências que começam provavelmente locais, nacionais, regionais falando de região continental e, portanto, global. E fiz aqui um compilado de informação observando 3 fontes principais. Uma delas é um hub de pesquisa de mega tendências centrado na União Europeia, é um hub público, fica à disposição para todo mundo que quiser pesquisar, chama exatamente aquilo ali, né? Comissão Europeia, um hub de mega tendências. Aqui tem os links, depois eu passo para os professores, eles podem encaminhar para vocês. Um instituto muito focado em pesquisa de tecnologias para o futuro, esse é americano, tem sede em Nova York e tem a sua CEO como principal futurologista, a Amy Webb. Ela tem vindo bastante ao Brasil fazendo muitas palestras, muitas delas, inclusive algumas até online gratuitas. E eles chamam o Instituto do Futuro de hoje. E esse aqui é o último relatório que eles lançaram sobre as tendências de tecnologias de 2024. E, por fim, o Instituto de Copenhague, de Estudos de Futuros, o qual eu conheço mais, porque eu estive com eles durante 1 ano e meio, trabalhando como pesquisadora da Rede Global de Mega Tendências. Eu era responsável pela América Latina, pesquisei bastante coisa que estava acontecendo aqui na nossa região, e alguns alertas, inclusive, né, que eu emitia dentro do nosso sistema de pesquisas, que foram depois captados e viraram, inclusive, matérias de jornais. Mas, enfim, a gente vai dividir aqui em 4 grandes temas da nossa conversa. Uma delas é sobre o mundo, a outra é sobre pessoas e sociedade, a outra é sobre tecnologia e ciência, e, por fim, economia, que é o tema de estudo de grande parte de vocês. Em relação ao mundo, começando aqui com a nossa primeira mega tendência, globalização. Aí vocês podem me perguntar, mas gente, desde a década de 90 que eu escuto a professora Isabel falar sobre negócio de globalização, negócio de Milton Santos, por que isso é mega tendência, né? Na verdade, isso não começou agora, fato,
Mas, ao se tornar uma mega tendência também não é de agora, significa que não vai mais parar. Então, a gente está, sim, diante de um mundo que começou o seu processo de globalização, de fato, nas décadas de 80 e 90, principalmente após a queda dos muros de Berlim e após o fim da União Soviética, e agora vai de vento em popa cada vez mais forte. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada vez menos existe uma diferença entre o que é local, nacional ou internacional. Para dar um exemplo, nos últimos 20 meses eu me dediquei aqui à promoção internacional do Brasil, ao meu cargo de diretora de marketing internacional na Embratur, que nada mais era do que fazer promoção do turismo brasileiro no mundo, né? No mundo inteiro não, mas a gente tinha os nossos mercados estratégicos. Como é que a gente planeja isso? Sem fazer mais a diferença entre o que é focado no público nacional, o que é focado no brasileiro e o que é focado no estrangeiro. Eu agora planejo o que é focado num perfil de exigência de consumo de consumidores que podem ser da Argentina, da França, da Índia, dos Estados Unidos ou de São Paulo. Até porque o próprio paulista, como ele viaja cada vez mais, ele também traz consigo exigências do que ele viu quando ele foi para a África do Sul, do que ele viu quando ele foi para o Chile, do que ele viu quando ele foi para o México. E ele quer encontrar isso em Salvador. Ele quer encontrar isso quando ele vai para a Amazônia e paga 20 mil reais numa viagem para ficar no hotel do céu. E aí ele vai comparar com o quê? O hotel que ele ficou lá no Parque Kruger, na África do Sul. E esse movimento é cada vez mais forte e real no tipo de negócios que a gente coloca nessa relação entre privados. E diz Kofi Annan, o ex-secretário-geral da ONU, que argumentar contra a globalização é contra, hoje em dia, argumentar contra as leis da gravidade. É um movimento unstoppable, ou seja, imparável. E eles nos trazem uma série de desafios, ainda que traz também uma série de oportunidades. Nem preciso mais falar da pandemia, né, que começou em algumas regiões da China, 3 dias depois já tinha expandido para todos os continentes, uns mais, outros menos. Meses depois tinha virado caos globalizado, né? Semanas depois, nem deu meses. Ou uma situação que aconteceu no início das Olimpíadas, não sei quem acompanhou isso, de uma série de sistemas de operação de aviação internacional tiveram pane. Envolveu empresas aéreas francesas na véspera do início das Olimpíadas. Na sequência, foi com empresas de trem na Europa. Começa num determinado local, daqui a pouco impacta voos de todos os continentes que estavam chegando no país. Então, é exatamente esse processo de a gente entender que as conexões são cada vez mais fortes e interconectadas globalmente, né? Então, isso nos traz, isso acontece por meio das convergências cada vez mais fortes. Cinema, então hoje a gente não precisa mais ir ao cinema esperar o lançamento de um filme para saber sobre a cultura turca. Final de semana mesmo a gente assistiu um filme sobre cultura turca lá em casa, na Netflix. Eu muito menos preciso esperar para um lançamento de qualquer outra coisa relacionada a uma música do interior da Mongólia, né? Eu vou no Spotify e a música do interior da Mongólia está na minha mão em qualquer lugar. A gente tem todas as questões da Rússia, por exemplo, dos conflitos, só para dar um exemplo. Desencadeou o conflito, a guerra causada pela Rússia na Ucrânia no ano passado, retrasado. Isso impactou fortemente a República Dominicana, porque simplesmente aconteceu no auge da alta temporada de turistas russos indo até o país. E eles perderam simplesmente do dia para a noite a entrada de 80 mil visitantes nos seus resorts de praia. É muita gente, do dia para a noite. Porque aconteceu uma guerra lá na Rússia, de onde vinha a maioria dos turistas que haviam comprado aqueles grandes resorts, as reservas, na verdade, quase que majoritárias naquele período do ano, na República Dominicana. Do dia para a noite, simplesmente 80 mil turistas internacionais a menos. A gente está falando aqui de milhões de dólares. A gente tem também, obviamente, toda a temática de que os preços hoje são globalizados, né? E essa é uma conversa que eu tive outro dia, por exemplo, commodities. Né? Existe muito o caso de alguns países serem produtores, mas não definidores do preço.
É o caso do Brasil, por exemplo, relacionado a milho. O Brasil é um grande produtor de milho, mas não é um produtor de preço, não é um definidor de preço do milho. Quem define o preço do milho é os Estados Unidos, negocia-se na Bolsa de Chicago. Então, apesar de a gente produzir o milho, a gente é simplesmente um tomador de preço internacional. Outro exemplo, leite. O Brasil produz muito leite, porém não exporta. Se a gente fosse exportar, apesar do grande volume de produção de leite que a gente tem, a gente deveria ser um tomador do preço de leite, que é definido pela Nova Zelândia, um país de 5 milhões de habitantes. Então, essa globalização é, de fato, bastante e cada vez mais impactante em muitos aspectos da nossa vida. Outro caso, por exemplo, né, a União Europeia está discutindo já banir motores de veículos movidos a combustão, né, combustíveis de origem fóssil, o ano que vem. Isso vai impactar amplamente a cadeia da automobilística. E apesar dessa decisão acontecer na Europa, vai nos impactar e muito aqui no Brasil também, inclusive como oportunidade de combustível, já que hoje o etanol é considerado um dos combustíveis menos emissores de gases de efeito estufa na sua cadeia, inclusive se comparado ao carro elétrico. Um outro ponto aqui é, por exemplo, o investimento da China. Esse daqui é um mapa hoje de investimento chinês no mundo. Junto com o investimento chinês, se vêem regras estabelecidas pelo dono do dinheiro. Olha a quantidade de investimento e dessas bolas roxas aqui, que significa o investimento chinês, na África. É impressionante, né? Então, junto desse investimento, vem uma série de regras estabelecidas por uma cultura que não é aquela do país, entre aspas, beneficiário do investimento. Vem de outra cultura. Então, esse daqui, de novo, é um caso bastante prático da globalização. Ou então a Ibanks. Quem conhece a Ibanks? Uma empresa brasileira, foi uma das primeiras unicórnios do Brasil, né? Aquelas startups que atingem $1 bilhão. A Ibanks, quem conhece a Ibanks? A Ibanks é o meio de pagamento hoje do Spotify, de várias grandes empresas de streaming, e é uma startup que hoje não é mais, obviamente, mas uma startup que, quando iniciada, esse é o prédio, ele chama Shopping Itália, Edifício Itália, e fica do lado da Universidade Federal do Paraná, no centro de Curitiba. Então, essa é uma empresa brasileira, começou por estudantes de engenharia da Universidade Federal do Paraná, hoje é uma das maiores gigantes empresas de processamento de meios de pagamento de grandes streamings de entretenimento no mundo. O primeiro grande cliente deles foi o Spotify. Então, todos os pagamentos hoje do Spotify no mundo são processados pela Ibanks em Curitiba. Muito bem, o crescimento populacional do mundo é sabemos, crescente. Então, passaremos muito em breve a quase 9 bilhões de habitantes na Terra, em torno de 2050 e provavelmente 11 bilhões de habitantes até 2100. Essas são projeções das Nações Unidas. Agora, mais impactante do que o número de habitantes apenas é o volume do crescimento dessa população em ambientes urbanos. Por quê? Porque o urbano ele produz menos alimento, ele consome mais energia, ele gera mais resíduo e ele é mais exigente em relação a bens de consumo. Fosse o crescimento dessa população mais equilibrado entre residentes urbanos e residentes rurais, a conta seria diferente em relação à projeção de necessidade de produção de alimento ou a forma como eles são produzidos e tudo que diz respeito ao consumo de energia. A gente está vendo cada vez mais essas fazendas verticais. Isso aqui na Europa a gente já se vê isso daqui, nos Estados Unidos então nem se fala, né, que a horta já você compra do produtor assim, dentro de um container. Né? Porque simplesmente a logística vai se transformar cada vez mais pelo volume de habitantes da Terra. Sustentabilidade e mudanças climáticas aqui chegando na terceira mega tendência. Eu acho que isso nem é mais um fato, né, de discussão, isso é uma realidade. A gente compreender que tudo que se faça daqui para frente agora precisa necessariamente considerar mudanças no clima e uma busca cada vez mais intensa da harmonia entre a nossa relação com a biodiversidade, a relação do humano com a natureza.
E existe na sustentabilidade hoje algumas linhas de raciocínio relacionada a quando que o pensamento da sustentabilidade começou, e apesar de existir quase que uma percepção majoritária que ele se consolidou na década de 60 e 70 nos Estados Unidos, no âmbito científico, na verdade existe desde o século XVIII questões já em discussão, entre elas pelo próprio Adam Smith, né? Bastante estudado no âmbito da economia e dos negócios, em que ele já dizia lá atrás, naquela corrida dos europeus pela descoberta do continente americano, no caso o foco muito maior nos Estados Unidos, em que a abundância ou a escassez depende do que a natureza nos oferecerá, né? E como é que a gente cuida da natureza, exatamente uma discussão de 2 séculos depois. Nem preciso dizer, né, o que está acontecendo no nosso entorno, os riscos que estamos todos observando cada vez mais. O Pantanal no mês passado queimou quase inteiro, o Pantanal Sul. Né? Se a gente for observar, daqui a pouco acho que a Embrapa vai soltar o estudo que ela fez sobre a mortalidade desses fogos agora no Pantanal. O último fogo, a Embrapa soltou, a Embrapa Pantanal Sul, né, que tem sede em Campo Grande, soltou um estudo dizendo que foram mais de milhões de vertebrados que morreram por conta do fogo. Este de agora foi maior ainda, de agora de 2024, e muito medo do que a Embrapa vai dizer em relação à destruição que aconteceu no Pantanal Sul este ano. E aí, dentro dessa questão das mudanças do clima, a gente precisa entender cada vez mais extremismo nas questões climáticas, aumento do nível do mar, mudanças nas zonas climáticas, diminuição da biodiversidade, e o que isso leva em relação a nós, cada vez mais preocupante também, os refugiados climáticos. Né? Então, pessoas que precisam se mudar de localidades, porque elas se tornaram inabitáveis, ou por muita cheia, ou por muita seca, ou por ter sido inundada e provavelmente ficado abaixo do nível do mar. E o Brasil é um país altamente vulnerável, diz a ciência. A gente tem hoje, aqui no nosso país, regiões, principalmente no litoral, mas não apenas no litoral, mas principalmente no litoral brasileiro, de altíssima vulnerabilidade, de acordo com o painel internacional de mudanças do clima, de especialistas de mudanças do clima. Isso afeta os negócios, mas com certeza. Né? O CEO da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do planeta, ele todo ano faz uma carta aos CEOs dos fundos, né, que aplicam nele, tá, ao BlackRock, a gestão dos seus investimentos. E no ano passado ele fez a seguinte chamada nessa comunicação que ele soltou para o mundo inteiro. As mudanças climáticas vão ser um fator definitivo nas operações, nas prospecções de longo prazo de todas as empresas do mundo. E por fim, aqui o nosso, hoje um dos grandes cientistas do mundo das mudanças climáticas, ele é sueco, chama-se Johan Rockström, e ele diz o seguinte quando a gente fala, né, ou ele está esclarecendo sobre a importância de a gente prestar atenção nesse assunto. Ele diz, a gente não está falando sobre a Terra apenas, a gente não está falando sobre estar frio ou calor, a gente está falando sobre nós, sobre a nossa qualidade de vida, sobre o nosso futuro, sobre a nossa capacidade de produzir ou não alimentos e sobre a nossa capacidade de ter ou não ambientes habitáveis. Sobre isso que a gente está falando. Para quem gosta desse tema ou quer se aprofundar um pouquinho mais, tem um documentário na Netflix. Are we at risk of destabilizing? Que é esse documentário do Johan Rockström, que chama-se A Ciência da Nossa Terra, Quebrando Limites, a Ciência da Nossa Terra. Está na Netflix disponível, é um documentário de 60 minutos, com o que há de mais moderno hoje sobre ciência de mudanças do clima conectado com a nossa vida no planeta. E aqui tem o brasileiro Carlos Nobre falando, representando ali a ciência brasileira, falando bastante sobre a Amazônia, né? E uma das questões quando a gente fala de mudança do clima, que a gente entende que a sociedade ainda está compreendendo do que se trata, apesar de já estar sentindo os efeitos na sua própria vida, no seu próprio cotidiano, é que a ciência faz muita meia-culpa de não ter sabido comunicar isso nas últimas 2 décadas, quando o conhecimento se intensificou, né? E hoje, acredito-se que é uma pequena brincadeira muito bacana, feita pela Amy Webb, do Instituto do Futuro Hoje,
dos Estados Unidos, ela diz que provavelmente essa mensagem só vai ser conhecida quando na nossa frente chegar aquela ali, ó, aquela mensagem dizendo o seguinte, ó, cuidado, gente, hoje vai estar esfumaçado com chance de cair labaredas de fogo do céu. Quando chegar esse tipo de previsão, provavelmente a gente vai tomar umas atitudes mais coerentes com o que é necessário, né? Ou quando a gente muito em breve começar a ter cenas que substituem o que conhecemos hoje, por isso daqui da Terra. Então, sabemos que a Amazônia, se devastada, vira savana, né? Isso a ciência já provou e já é realidade em algumas regiões, tanto quanto no norte do Mato Grosso, no sul do Pará. Ou então a Mata Atlântica, que a gente vai poder observar e apreciar em 2050, a partir de inteligência artificial e realidade virtual, com cheiros e sensações produzidas em laboratório e por meio de computação de todos os tipos tecnológicos, mas a gente não vai ter, de fato, provavelmente, se a gente caminhar por esse lado, a realidade como já tivemos, né? Ou então os corais todos mortos por questão de aquecimento das águas, né? E o próprio Johan Rockström, que tem uma pesquisa muito robusta, ele é da Universidade de Estocolmo, ele e o seu grande grupo de cientistas espalhados por todo o mundo, já conseguem identificar se o oceano subir 1 metro, qual é o impacto que isso causa em pessoas no planeta. E a gente está falando em torno de 200 milhões de pessoas diretamente impactadas se o oceano subir 1 metro. E se o oceano subir 2 metros, aí a gente está falando de bilhões de pessoas e de volume bilionário, não é em moeda que agora, né? Se for falar em moeda, eu nunca vi esse número, então não posso dizer, mas em moeda seria muito mais de devastação de infraestrutura, né? A gente pensava no Rio de Janeiro, né, gente? Quem for no Rio de Janeiro sabe que a onda subiu um pouquinho ali em Ipanema e Leblon já está chegando na garagem dos prédios ali na Avenida Beira-Mar. E aí a gente tem uma série de questões que dizem respeito a isso, que estão no nosso dia a dia, e aqui um tema que eu pesquisei para as Nações Unidas, aqui um artigo que a gente publicou pela primeira vez no Brasil, científico, é sobre plástico de uso único. O quanto que a gente não vê o plástico de uso único no Brasil. Nossa pesquisa foi sobre o tema de hospitalidade, a gente pesquisou meios de hospedagem, e a conclusão da pesquisa foi: não é que os meios de hospedagem estão tentando tirar os plásticos de uso único do seu dia a dia. É que a liderança desses empreendimentos, pequenos e grandes, não vê o plástico como um problema. Então a gente está muito distante de encontrarmos soluções, porque nem sequer considerar isso como um problema está acontecendo. Então é por aí que a gente está caminhando. E aí a gente vê uma série de mudanças já acontecendo em algumas cidades. Essas fotos são minhas mesmas em Copenhague. E essa foto é minha também no Parque Tecnológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Olha a tecnologia toda produzida no Brasil, cheia de veículos elétricos. Aqui no Brasil acontece uma série de pesquisas de ponta para automobilística internacional, feito em Foz do Iguaçu, com a abundância de disponibilidade de energia, de engenharia, de talentos brasileiros. E cadê que a gente está vendo isso aqui circulando, né, na nossa realidade? E poderia ser, inclusive, híbrido entre etanol e elétrico, para a gente poder ainda ser mais, reduzir ainda mais as emissões de CO2 no mundo e fazer do Brasil um grande país, né? Mas eu vou embora. Todo o tema do mercado de carbono, que ainda está avançando, depois a gente pode falar mais sobre isso, se for um tema para vocês. E a necessidade que a gente já sabe, mais do que dito, né, e que vai se tornar uma grande discussão aqui no Brasil, eu espero, no ano que vem, quando a gente se tornar, a partir de novembro deste ano, o país anfitrião da próxima COP, que é hoje a maior conferência mundial que acontece anualmente sobre temas de meio ambiente e mudanças do clima. Tudo que diz respeito agora, passando para a segunda grande temática de tecnologia e ciência, então a inteligência artificial, uma mega tendência que significa não ter mais dúvidas sobre a sua presença e profundidade, e alguns exemplos assim muito bacanas que a gente consegue ver sites como esse, né, que chama Sintesia, que você já entra lá, escreve o seu texto, escolhe o personagem que você quer. Esse daqui é um personagem criado por mim,
neste site de inteligência artificial e ela reproduz o texto que a gente criou. Cada vez mais avanços na robótica, né? Então, por exemplo, semana passada eu tive um amigo, há 2 semanas na verdade, tive um amigo que descobriu um câncer em Brasília, chegou em São Paulo em 2 dias, foi operado por robótica, o médico conseguiu pelo robô tirar um tumor que já estava grande no intestino, voltou para Brasília 3 semanas depois, sem câncer, né? Porque a inteligência artificial dentro do robô, da operação, foi conduzindo, no caso dele, ele me contou em detalhes, mas é mais ou menos assim, que a inteligência artificial está tão avançada, ela vai conduzindo o médico, óbvio que o médico ainda toma todas as decisões, mas o aparelho orientado pela inteligência artificial, oriunda do mundo inteiro, vai dizendo, olha, para um paciente com essa idade, com esse perfil, com esse tipo sanguíneo, com essas taxas de ABCDFG, com este batimento cardíaco, com este perfil biológico, vai por aqui, que é onde tem a maior taxa de sucesso, né? A menor taxa de erro do planeta. E aí o médico vai seguindo e vai tomando as decisões necessárias. Mas cada vez mais a gente está vendo casos assim, né? Então, um amigo que teve 3 semanas entre o diagnóstico de um câncer colo retal já avançado, um tumor já grande, mais de 3 centímetros, em 3 semanas estava 100% curado. Uma universidade já totalmente focada, construída em cima da inteligência artificial, a primeira aconteceu em Abu Dhabi, eles só trabalham com inteligência artificial, a universidade inteira, tudo que se faz é baseado em inteligência artificial. E cada vez mais, né? Inclusive tarefas de RH, tarefas no campo jurídico e assim por diante. Todo o tema da biotecnologia, então essa junção super importante entre o homem e os computadores, e a biotecnologia entende-se que será a nossa grande nova fronteira, assim como os computadores foram há 50 anos, né? Essa junção do homem e da máquina, da neurociência, cada vez mais nos construindo para um caminho que a gente hoje desconhece, mas a gente pode projetar para onde a gente não quer ir e mirar aonde a gente tem como perspectiva prioritária de caminhar. Só para dar um exemplo, essa daqui é uma startup que produz leite, como chama isso de fórmula? Leite para bebê, a partir da carga genética da mãe. Quando a mãe não pode ser lactante, a neurociência, a biotecnologia já consegue, em laboratório, produzir igualzinho o leite que seria da mãe para o bebê. Então, esse tipo de informação cada vez mais é forte, né? Claro que sem dizer da superconectividade, essa superconectividade significa que a gente tem, por um lado, um pouco de perda de privacidade, mas, por outro lado, um grande volume de acesso a informações que podem nos resolver a vida, né? Então, eu permito o acesso à minha informação, por um lado, desde que eu ganhe alguma coisa de outro lado. Este ganhar alguma coisa é resolver todos os problemas que eu tenho, às vezes sem nem eu saber que eu tinha aquele problema, ou resolvendo por meio de economizar muito tempo na minha vida. Internet das coisas, o 5G que já chegou, né? Não sei se já tem aí da Mantina 5G, mas eu já tenho 5G na minha casa. E é uma coisa extremamente rápida e que consegue nos dar acesso a um volume de informações absurdo, né? E a Amy Webb, ela diz exatamente o seguinte, por exemplo, quando a gente escuta metaverso, para ela é um termo guarda-chuva em que abarca tecnologias que fazem exatamente a ponte entre o mundo físico e o mundo digital, cada vez mais isso super conectado em qualquer parte do mundo. Uma outra mega tendência é quando a gente fala das engenharias, e essas engenharias cada vez mais orientadas para novos materiais, novas fontes de energia, que é uma necessidade, e melhores processos de produção. Então, isso significa tanto a nanotecnologia para construir qualquer tipo de equipamento que vai em águas profundas, que é a termoeconomia, ou que vai ao espaço de maneira mais rápida, mais resistente, mais eficiente para buscar alguma coisa, ou este caso de um Airbus já pousando na Antártida, em cima do gelo, sendo uma pista, né? Em um avião comercial, preparado para estar lotado de passageiros, simplesmente aterrissando em cima do gelo. Isso tudo, obviamente, só é possível por tecnologias e assim por diante. As pessoas, né? Então, por um lado, a gente entendeu que as pessoas estão vivendo mais,
a expectativa de vida está cada vez maior, isso de maneira ampla no mundo, e como é que isso impacta em padrões de consumo. Em padrões que a gente não conhecia há 40, 50 anos, conhecemos agora e tende a ficar cada vez mais real nos próximos anos. Então, como é que isso impacta os sistemas de saúde, como é que isso impacta a mudança de hábitos das pessoas. Por exemplo, hoje a medicina mais avançada aqui em São Paulo, que é um centro médico equivalente aos melhores do mundo, diz que nós podemos começar a nos tratar com geriatras a partir dos 40 anos e apenas o geriatra vai nos acompanhar a partir dos 40 anos, vai dizer pra gente onde a gente tem que ir, tem que procurar, etc. Que aí ele vai nos ajudar a viver melhor a partir dos 40 anos. Então eu tenho 44 e já tenho geriatra. Achei ótima essa possibilidade, espero viver muito bem com as orientações do geriatra a partir dos meus 44 anos. Bom, toda a questão de previdência, né? Então, assim, eu tenho 44 anos, tenho geriatra, mas eu nunca vou me aposentar. Então, já fato, regra, toda vez que eu for me aposentar, vai mudar a regra. Simplesmente porque não vai ter sistema nenhum para nos permitir viver como se vivia, como aposentado há alguns anos, né? Com 50, final dos 40 anos, já tinha gente aposentada. Enfim, uma outra mega tendência do mundo também está relacionada aos indivíduos, no empoderamento de quem somos, do jeito que somos, sem importar a cor, a orientação sexual, a religiosidade, a fé, e cada vez mais os indivíduos do jeito que são empoderados, porque eles conseguem se fortalecer em comunidades que não são mais locais, são globais. Né? E essas comunidades se fortalecendo, eu fortaleço o indivíduo e ele se torna mais empoderado para viver do jeito que ele quer, diminuindo cada vez mais as fronteiras de gênero, as estruturas familiares com grandes alterações, o empoderamento feminino, esse é o grande movimento desta década, e um grande ativismo coletivo em torno de causas, e não mais de locais. Né? Isso é muito importante. A gente tem, por exemplo, em alguns países um processo de reparação histórica já muito consolidado e compartilhando esse conhecimento com outros países. Por exemplo, este fato que aconteceu ainda a rainha era viva, mas essa foto é uma foto, hoje já é história, mas se tornou muito poderosa em todos os estudos de reparação histórica, que ali está do lado esquerdo a rainha, né, a falecida rainha da Inglaterra, e do lado direito a então primeira-ministra da Nova Zelândia, que havia recém chegado ao cargo, recém-eleita, 37 anos, no momento dessa foto, grávida, de origem europeia, branca, pela pele dela, e a ela foi dado, a ela foi feito o pedido, e a ela foi dado o direito de estar vestida com este manto indígena, no caso da Nova Zelândia são os maores, que significa poder. Este manto colocado nos ombros dela significa poder. Então, os indígenas, ao entender que ela representava eles e que eles são iguais na sociedade da Nova Zelândia neste momento, eles entendem que ela, não sendo indígena, tinha o direito de usar este manto. E ela fez questão de combinar, obviamente, com os chefes, né? Lá não chama cacique, chama chefe, com os chefes maores. Ela foi até o Palácio de Buckingham, no seu primeiro encontro com a rainha, e usou este manto indígena, que significa rainha, nós somos iguais. Gente, vocês imaginam o tanto de debate e de avanços que existiu numa sociedade indígena da Nova Zelândia, quase dizimada pela coroa britânica, durante o seu período de domínio dos britânicos. Eles quase foram dizimados durante quase um século. Eles chegaram a quase perder a língua. Eu falo só em inglês. Foram empobrecidos, eles foram tirados dos territórios. Estou falando de indígenas igualzinho aqui no Brasil. Já estava lá historicamente, já tinha os seus espaços de territórios bem estabelecidos. Os britânicos chegaram, combinaram uma coisa com eles, obviamente porque não fizeram nada outro que combinaram, dizimaram quase essa população indígena e da própria rainha. Um movimento extremamente bem articulado pelos indígenas da Nova Zelândia fez um pedido de desculpas, isso foi em 1995. Ela assinou uma lei que ela não tinha feito antes,
pedindo desculpas por tudo que a coroa britânica havia feito na Nova Zelândia, e a partir daquele momento ela estabeleceu 3 mecanismos de reparação histórica, e essa frota aconteceu em 2017, 2018, por aí. Isso daqui é muita coisa. Seria mais ou menos como um presidente brasileiro não indígena, ou uma presidenta não indígena, ir se encontrar com o presidente de Portugal vestido com um cocar. Chegar lá e falar, somos todos iguais, indígenas e não indígenas. É muita coisa. Então, esse processo de reparação histórica é uma mega tendência muito grande. E, por exemplo, quando a gente está falando daquilo de empoderamento dos indivíduos, né? Hoje, um dos estados brasileiros que é mais destaque no tema do turismo LGBT, de políticas feitas para turismo gay no Brasil, é o Mato Grosso do Sul. Porque tem lideranças conectadas com essas temáticas e está fazendo muito bonito no Brasil e já internacionalmente, para quem acompanha essa temática, eu sou uma dessas pessoas. E é isso, assim, quem esperava o Mato Grosso do Sul sendo um dos estados mais avançados no Brasil em relação a turismo, políticas públicas e investimento em turismo LGBT. Simplesmente porque estão acompanhando, vendo oportunidade, está dando muito resultado para eles, econômico, inclusive. Seguindo. Toda a temática que diz respeito, né, à acessibilidade, esses são vídeos maravilhosos do Mineirão, acho que a gente não tem muito tempo para olhar, mas o Mineirão é um estádio, foi o primeiro estádio brasileiro que começou a investir em mulheres, se tornando espectadoras em jogos, inclusive de futebol, que é um ambiente majoritariamente masculino. O Mineirão falou, pode parar que aqui a gente vai fazer isso diferente, criou todo um processo para o estádio ser acolhedor para mulheres, e também contratou uma consultoria. Muito lindo o movimento feito pelo Mineirão. E, da mesma maneira, o primeiro estádio brasileiro contratou uma consultoria apenas feita por profissionais com mobilidade reduzida e necessidades especiais, inclusive autistas, para adaptar o Mineirão para essas pessoas. Essas pessoas fizeram uma consultoria para o Mineirão, então adaptaram todos os espaços, inclusive hoje, para autistas. Então, isso chama-se me adaptar ao empoderamento dos indivíduos. Isso, no final das contas, é o que é negócio. Sabe por quê? Porque um estádio com mais mulheres que homens tem menos briga, portanto, menos depredação, menos investimento em segurança, mais consumo de água, mais consumo de comida, mais filhos, mais consumo de entretenimento para as crianças e, no final das contas, mais negócio também, porque você amplia o teu público-alvo. Da mesma maneira, a questão da acessibilidade. Né? Hoje, o estádio que acomoda melhor pessoas com necessidade especial no Brasil é o Mineirão. Bom, saúde e bem-estar, como a gente já falou um pouco do envelhecimento da população, agora a gente está falando também necessariamente de foco na saúde, se tornando, principalmente depois da pandemia, uma realidade. Então, os planos de saúde a gente está vendo, eles estão tendo que se reinventar e aceitar uma série de diferenças, porque alguns países que estão mais na frente nessa interpretação da questão da saúde já estão até prescrevendo, como aqui na Escócia ou no Reino Unido, já existe prescrição médica dentro do sistema público de saúde de pessoas terem contato com a natureza como uma forma de tratamento. Eu estou aqui só contando os dias para os nossos planos de sustentar estar, tipo a lapinha, assim, sabe, Curitiba. Ai, meu Deus, vai ser tão... E aí, por exemplo, um processo todo de urbanização, em que no Brasil a gente, desde a década de 1950, né, já tornou um país mais urbano que um país rural, e a tendência agora é isso, cada vez mais forte no mundo inteiro. E isso gera muitos impactos do ponto de vista de pressão dos nossos recursos naturais e de usos de tecnologias e não geração de resíduos, portanto, de economia circular, para a gente conseguir caminhar no equilíbrio da natureza, e as cidades cada vez mais fortes, principalmente no sul global, se tornando megacidades, e a gente voltando para aquilo que nós já vimos na história lá para trás, que são cidades, quase como cidades-estado. Em alguns casos a gente já tem, né, como Singapura, Mônaco, mas aí também está relacionado a uma questão territorial. Mas hoje, por exemplo, São Paulo é uma cidade quase que autossuficiente em relação a muitos temas. Obviamente que não em relação à produção de energia ou produção de alimentos, mas talvez se investisse muito, poderia chegar muito perto disso. Em relação à economia,
Então, acho que é do hotel, né? Lembra que ela falou? está falando aqui de economia compartilhada cada vez mais presentes. A gente deixa de ter o domínio da informação centralizado e com acesso exclusivista. Então, aquela que a gente tinha que viajar até bibliotecas para poder ter acesso à informação já acabou. Hoje a gente tem processos de acesso aberto à informação cada vez mais por meio de todos os ambientes possíveis de conexão. E também, é importante dizer isso, de crowdfunding. Por exemplo, que eu consigo arrecadar dinheiro para uma causa que pode ser extremamente local, mas se tiver um apelo internacional, a gente faz isso dentro de um ambiente muito rápido e provavelmente com muito impacto, né? Desde que a história, a narrativa e a causa sejam conectadas com quem está decidido a fazer esses investimentos. A economia dos serviços, né? A economia dos serviços é talvez uma das maiores oportunidades hoje no âmbito de novos negócios. E o que a gente está falando disso? A gente está falando de ter menos objetos e posses, mas ter mais acesso a soluções que aqueles objetos ou aqueles bens nos trazem. Um exemplo disso é o carro elétrico voador agora da Embraer. Não sei quem está acompanhando de vocês, que é o eVTOL. A Embraer foi uma das primeiras empresas do mundo a investir na pesquisa do eVTOL. E parece que a gente já vai ter esses carros elétricos voadores disponíveis aqui no Brasil em 2027. Fabricado pela Embraer, em São José dos Campos. Só que ele não está sendo feito para ser comercializado. A gente vai ter acesso aos veículos voadores elétricos da Embraer, assim como a gente tem o Uber, por exemplo, hoje. Então, ele deve vir todo, obviamente, sem piloto, né, todo automatizado, e a gente vai comprar as soluções das viagens de um local ao outro, a partir de empresas que vão fornecer este serviço. Mas a gente não vai se tornar, pelo que sabemos, pelo modelo de negócios que a Embraer está desenvolvendo, a gente não vai se tornar proprietário de veículo elétrico voador. A gente vai ter acesso a essas soluções. E assim, uma série de outros, né? É o grande caso da explosão do Airbnb, por exemplo. E aí, dentro disso, uma série de novas oportunidades, né? Por exemplo, existe cada vez mais essa tendência de morar em residências extremamente confortáveis, porém pequenas, e móveis. Isso nos Estados Unidos já está virando uma grande febre, inclusive quem assiste Netflix vai ter um monte de programa sobre isso aqui, de produtores, né, criadores e pessoas que estão vivendo de morar nessas casas, inclusive porque você pode um ano morar ancorado ou estacionado num local perto de um lago e no outro ano você pode morar do lado do seu trabalho. Por exemplo, né, algumas cidades já se adaptando a isso, principalmente nos Estados Unidos. Cada vez menos os jovens querem ter carro, cada vez mais eles querem ter acesso a soluções de transporte, de micromobilidade ou de mobilidade, mas cada vez menos comprar um carro, né? E aqui, por exemplo, o que a Embraer já está construindo, a Gol e a Azul já estão discutindo com a Embraer como é que elas vão incorporar este serviço às suas empresas. Crescimento econômico, né? Sabemos que o mundo tende a crescer cada vez mais em relação ao volume de recursos, porém a concentração de riquezas ainda é uma realidade e a gente não está conseguindo minimizar isso, principalmente nos países em desenvolvimento. Essa aqui é uma foto da cidade de São Paulo, né? Do lado direito, Morumbi, do lado esquerdo, Paraisópolis. Essa foto já está bastante internacionalizada e amplamente utilizada nos debates, inclusive sobre futuros, né? É para cá que a gente quer ir, ou é para um lugar diferente que a gente quer ir? E essa é uma foto muito parecida com aquela, só que na Ásia. E aqui no Brasil a gente vê a pobreza se consolidando, infelizmente, apesar dos alertas. Então, essa coisa que a gente fala de ter políticas para chegar a uma sociedade mais igualitária é também uma oportunidade de negócios. Porque quando a gente imagina que mais igualdade traz o quê? Mais consumo. E esse mais consumo é o que consegue manter o ciclo de a gente cada vez mais trabalhar com uma sociedade mais próxima entre si e menos distante
dos extremos da riqueza e dos extremos da pobreza. Então, cada vez mais próximo isso, cada vez mais consumo igualitário e qualidade de vida a gente consegue promover no mundo. E aqui, caminhando para o fim, para a gente fechar aqui em 1 hora, eu queria só dar um exemplo, diante de todas essas perspectivas, um exemplo muito pragmático, muito real e também muito factível para ser replicado, inclusive já está sendo replicado, uma ação que a gente adotou ali quando eu era diretora de marketing da Embratur e acabou dando muito resultado, principalmente no impacto de imagem no Brasil e no exterior. Então, vou só contextualizar rapidamente. Quando a gente fala de promoção internacional de um país, no caso de Brasil e ali da Embratur, a gente participa com muita frequência de eventos internacionais em que tem grande concorrência de um monte de outros países, de um monte de empresas participando, seja congressos combinados com feiras, sejam só feiras, sejam eventos de negócios, sejam eventos mistos. E é muito comum, aqui falando um pouco sobre o turismo, de haver presentes. Então, nós, por exemplo, lá no Embratur, tínhamos um orçamento em torno de R$1 milhão por ano para a gente fazer presentes. Presentes assim, uma mochila, uma garrafinha de água, um caderninho, brinde, né? Brinde. Essas peças que se dá em volume para parceiros comerciais, pessoas com quem você faz reunião, pessoas que participam aí de alguma ação que você os convidou. Eu nunca gostei disso, porque eu sempre achei uma coisa que, enfim, não levava ninguém a lugar nenhum, e pelo contrário, a gente recebia esses presentes, ainda que tivesse qualidade, e alguns meses depois, necessariamente ia para o lixo em algum país do mundo. Então, era basicamente um movimento de a gente comprar algo em algum local, que era feito de maneira massificada, porque falava-se muito volume, entregar ao trem, provavelmente em outro país, portanto, eu já emiti carbono da produção até o meu armazém, do meu armazém até o evento que eu fui, a pessoa que pegou esse brinde, pegou esse volume de alguma coisa, qualquer que seja esse volume, e se ela foi de avião, ela aportou peso no avião, então emitiu mais carbono, e em algum momento ela vai descartar, aquilo vai virar lixo, apesar de haver uma série de peças hoje mais modernas que já trazem consigo materiais reciclados, mochila feita de lona reusada, garrafinha de água feita de plástico reciclado, enfim, já existe toda essa possibilidade, mas ainda assim em algum momento vai se tornar um lixo, porque já está em reuso e alguém provavelmente vai descartar aquilo. Então, era simplesmente uma prática que acontecia, que acontece ainda muito, que não só precisa de investimento, mas como não contribui para a sustentabilidade de ações climáticas. E quando eu cheguei na Embratur, eu falei, não vamos mais fazer nenhum brinde, o Brasil não vai, pelo menos no âmbito do turismo, tá? Falando do âmbito do turismo, que era a minha linha de atuação e o meu processo decisório. Em todo o orçamento que a gente tinha dedicado à produção desses brindes, a gente dedicou à compra de iniciativas socioambientais que regenerassem biomas e que necessariamente tivesse o envolvimento das comunidades. O que eu quero dizer com isso? Então, o mesmo dinheiro que a gente comprava mochilinha, a gente começou a colocar em iniciativas socioambientais. Então, essa foto aqui é uma foto muito emblemática e eu fico muito feliz de compartilhar ela, porque eu acho que é um case tão simples que a gente pode repensar outras possibilidades também. É o seguinte, ao invés de eu comprar uma mochila de R$40, a gente começou a comprar corais, essa é a foto, coralzinho em regeneração, feito por uma startup lá em Porto de Galinhas, cuja tecnologia de regeneração desses corais é 100% brasileira, foi desenvolvida com ciência na Universidade Federal de Pernambuco, numa tese de doutorado, por um trabalho de doutorado, doutor Rudan. Ah, foi travado? Não dá para ver? Vocês pararam aonde? Dá para ver? Falar de economia. Parou naquele slide. Qual é a foto que aparece? Quando você começa a mostrar os slides, fica falhando os melhores resultados. Senão Tá bom, vocês estão vendo algum slide agora?
Então, eu tenho uma foto sua. É o último. Isso, é o último slide. Então, isso daqui é exatamente a materialização do processo de entender uma série de tendências, trazer isso para a realidade, para os recursos disponíveis que a gente tem, para as tecnologias disponíveis que a gente tem, para a ciência disponível que a gente tem, para a criatividade disponível que a gente tem e transformar isso de alguma maneira em impacto positivo, tanto para a gente quanto pensando globalmente. Então, a gente parou de produzir esses brindes ali na Embratur, como Brasil participando de eventos de turismo, e começou a convidar os parceiros a se tornarem tutores de fauna ou flora em processo de regeneração no Brasil. E essa foto diz muito, porque este aqui é exatamente o certificado de adoção de um coralzinho que mora no berçário lá em Porto de Galinhas, aliás, um ecossistema muito destruído pelo turismo e também pela pesca irregular. E aqui sou eu convidando o cacique Almir Surumi, que é o pai da Chay Surumi, que é uma das nossas hoje indígenas com voz internacional muito forte no tema de mudanças climáticas, que foi a primeira indígena do mundo a abrir uma conferência COP, que foi em Glasgow. E eles são indígenas que viajam o mundo inteiro fazendo ativismo em prol da Amazônia, em prol das mudanças climáticas. E o Almir era um daqueles que estava abrindo, ainda que fosse artesanato. E aí ele foi nos visitar, a gente foi conversar sobre possibilidades de parcerias, de como é que a gente poderia engatar conversas de turismo brasileiro, de turismo na Amazônia, de turismo que protege a natureza no Brasil. E eu ofereci para ele que queria ser um tutor de coral, ele amou a ideia e agora ele já está fazendo lá na comunidade indígena dele, na terra indígena Paité Surumi, em Itacoal, em Rondônia, uma iniciativa da mesma maneira. Então, ao invés dele levar peças de artesanato, como eu disse, são interessantes, são muito interessantes, porém, emitem carbono cada vez que a gente as carrega. Ele vai fazer esse mesmo procedimento de convidar as pessoas, os convidados deles, os stakeholders deles, a se tornarem tutores de árvores em regeneração, de animais em regeneração ou de outros processos que eles criarem dentro das agroflorestas que eles têm na cooperativa Paité Surumi em Rondônia. Então, o que a gente fez com isso? O mesmo dinheiro que eu tinha, ao invés de a gente produzir brindes que necessariamente virariam lixo em algum lugar do planeta, a gente investiu esse dinheiro na recuperação dos biomas. Eu ainda tenho mais história para contar para os meus interlocutores. Eu tenho algo para eles virem conhecer o Brasil, porque quando eu dou isso aqui para um alemão, ele passa a acompanhar o coralzinho dele lá em Porto de Galinhas, ele tem uma razão a mais para vir em Porto de Galinhas, para ver o coralzinho dele crescendo durante um ano. E é uma história completamente diferente do que ele ganhar simplesmente mais uma mochila. Então, o que a gente fez? A gente deixou de fazer um cavalo mais rápido, né? Então, eu deixei de trocar o brinde de A pelo brinde B, mas eu vou trocar uma mochila de plástico por uma de material reciclado. A história já está mais conhecida, né? Então, a gente foi lá e falou, não tem mais nenhum brinde, e agora esse dinheiro vai ser, eu vou te convidar para você conhecer o que está sendo regenerado no Brasil. E isso fez um sucesso enorme, a gente saiu em jornais em Londres, em Nova York, o Brasil começou a circular em rankings internacionais de criatividade, regeneração, em sustentabilidade e de turismo. Foi muito bacana. Simplesmente pelo fato de a gente fazer essa leitura dessas tendências aplicadas aqui no nosso cenário, ao nosso dia a dia, ao que é o nosso business, ao investimento que a gente tinha, e eu promover uma mudança que está mais em sintonia com o futuro que a gente quer criar. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos nós, ao conhecermos, ao estarmos atentos, estarmos conectados com o futuro que a gente quer contribuir para criar, todos nós podemos fazer alguma coisa, né? Então, eu fiz isso daqui como representante do governo brasileiro perante o mundo, e a primeira vez que a gente entregou um certificado desse em Berlim, a gente teve um ministro da Economia e do Turismo que veio falar com a gente em Berlim, que ele achou simplesmente fenomenal. Falou incrível, eu acordo todo dia para ver mais disso daqui. E com o mesmo dinheiro, né? Então, hoje a gente tem um investimento direcionado para a regeneração dos corais em Porto de Galinhas a partir de um dinheiro que até o ano retrasado ia para fazer mochilas, né? De qualidade aquém do que essas pessoas estão acostumadas. Então, era mais ou menos nessa linha que eu queria conversar com vocês, não sei se vai adiante, mas antes de tudo, muito obrigada pela oportunidade da conversa.
Se a gente tiver mais um tempo, professor, acho que a gente pode trocar aqui algumas perspectivas. Tem sim, tem sim. Estou ouvindo. O microfone, eu escuto. Já que você está falando de futuros, então comenta alguma coisa sobre a sua função que você começou hoje como conselheira de negócios para o governo da Nova Zelândia com os países do Mercosul. Como é que funciona um conselho de negócios? Talvez seja uma novidade aqui para nós. Eu não sei como funciona. Ouviu bem? Ouvi sim. Alguns países que são pequenos, porém ambiciosos, como é o caso da Nova Zelândia, que é um país insular, lá no Oceano Pacífico, distante fisicamente de grandes centros consumidores do planeta, porém que depende para a sua subsistência econômica de trocas comerciais, de comércio, seja esse comércio de bens ou de serviços. Então, ele é um país que conhece as suas limitações, principalmente geográficas, mas desconhece limites de poder expandir, confiando no que eles estão fazendo ser de qualidade e poder contribuir com outras populações. Então, eles criaram um programa, esse programa já tem uns 10 anos, que eles convidam alguns profissionais que eles avaliam que podem contribuir estrategicamente com conhecimento do mercado, conhecimento da região, conhecimento que vai aportar valor às empresas que estão chegando ou querendo expandir aqui no país como provedoras de negócios, né, de bens ou de serviços. E aí eles contam com esse conselho de advisors, né, especialistas em negócios de várias áreas, e aí eles nos reúnem ou em grupo ou individualmente para a gente poder aportar informação, conhecimento, dar um direcionamento do que a gente acredita que é o caminho que eles possam seguir no país. E aí, como eu já havia trabalhado 7 anos para o governo da Nova Zelândia, eles me convidaram para voltar e agora me agregar como um dos profissionais convidados especialistas. Eles me chamaram para a área de marketing e sustentabilidade do que a Nova Zelândia está fazendo no Brasil. E aí, vou dar só um exemplo que a gente conversou hoje, para deixar bem materializado. Existe uma empresa da Nova Zelândia que desenvolveu uma tecnologia de transmissão de energia pelo Wi-Fi, como se fosse um sistema de Wi-Fi. Então, em 20 quilômetros é possível ter um transmissor de energia e um receptor de energia, como se uma rádio, e aí o aparelho de rádio capta aquela onda e você escuta a música lá no determinado local. Essa empresa, ela capta energia. E aí, no meio da reunião, a gente já fez uma ligação para o Banco da Amazônia, a gente ligou com o diretor do Banco da Amazônia, e aí ele falou assim, eu preciso dessa solução para colocar na ilha do Marajó. Isso precisa estar pronto antes da COP 30. Então, é esse tipo de soluções que a gente vai conseguindo aportar e encaminhar para algo que funcionou lá, poder funcionar aqui também, né? Obviamente que no final das contas a gente está falando de uma empresa que vai vender essa tecnologia, mas olha a facilidade de se fazer um ponto de captura de energia solar em Pecos, por exemplo, que é uma cidade ali na ilha do Marajó, e isso ser transmitido a até 20 quilômetros a uma residência que não tinha luz até então, não tinha energia, pelo Wi-Fi, né? Uma tecnologia parecida com o Wi-Fi, sem cabeamento, sem construir postes, sem ter que fazer manutenção de linhas de transmissão, sem nada disso. Então, isso é tecnologia colocada a favor de desafios existentes em algumas regiões. Professor,
ouvindo bem, muito bem. Como fica o Brasil no contexto de sustentabilidade? A gente ouve falar muito disso, ouve falar em projetos fora daqui, mas eu queria ter uma ideia real de como o Brasil se situa nesse cenário. Essa é uma excelente pergunta, professor. O Brasil, vamos só lembrar um pouquinho de história aqui, acho que tem colegas do curso de História, né? Presente? Quem é do curso de História? Tem colegas do curso de História? Ai, maravilha, maravilha. Bom, vamos lá. A sustentabilidade, ela deriva prioritariamente das ciências ambientais, ou das ciências conectadas à biologia, à ecologia, à geografia, ao meio ambiente de forma mais dura, né? Começa ali, né, a ciência. E aqui no Brasil, os movimentos ambientalistas começaram a se fortalecer na década de 70, 80, tanto que em 1992 nós sediamos a primeira conferência mundial sobre mudanças do clima do planeta, que foi a Rio 92. A conferência Rio 92 havia sido, até recentemente, a conferência de meio ambiente que mais chefes de Estado reuniu em um único local para tratar do tema meio ambiente. Nosso presidente na época foi Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello havia sido, até recentemente, o presidente, chefe de Estado de um país que mais reuniu outros chefes de Estado e chefes de governo para tratar de temas de meio ambiente. Então, a temática de meio ambiente no Brasil, ela não é pequena. Ela não é recente, ela não é pequena e o Brasil não é tímido. De 92 até 2019, 2019 foi, né? O governo anterior, 2019. De 92 até 2019, o Brasil foi um grande articulador dos temas ambientais no planeta. Tanto é que quando a ministra Marina Silva assume o Ministério do Meio Ambiente em 2003, ela não tinha, ela tinha como maior apoiador o movimento ambientalista da sociedade civil brasileira e estrangeira. Então, o maior apoiador dela não era o governo. Ela chegou no governo, obviamente por conexões políticas e uma amizade muito próxima do que é o presidente à época, Lula, porém ela vinha muito apoiada pelo movimento ambientalista brasileiro e estrangeiro. E, exceto nos últimos, no período do governo anterior, o Brasil sempre foi um grande player nessa temática. E a gente volta a cena agora com a presidência atual, com a Marina de volta. A gente não está falando de presidência da República, quem representa mais o Brasil na temática ambiental hoje chama-se Marina Silva, internacional. E o Brasil sediar a COP30 na Amazônia, de novo, vai ser a nossa ECO 92. Então, a gente está com a oportunidade de reposicionar o país agora como um grande debatedor e líder das soluções de meio ambiente, trazendo para a COP30 em Belém um conjunto de soluções criadas no Brasil. Então, a gente está com uma oportunidade maravilhosa desse debate se fortalecer internamente quanto externamente. Vamos só ver como é que a gente vai conseguir trabalhar para isso ser um ponto positivo para o Brasil. Acho que tem um líder novo surgindo nesse espaço, que está trabalhando muito para isso, que é o governador do Pará. Então, quem acompanha a liderança está vendo um movimento muito forte que ele está fazendo, o Helder Barbalho, para posicionar a Amazônia, mais especificamente o Pará, como um dos líderes da discussão mundial de soluções de sustentabilidade no planeta. Vamos ver se a gente consegue chegar lá a tempo, né? Vamos lá, pessoal. Mais perguntas? Vai, Renato. Se você puder falar bem pertinho do microfone. Mais alto. Assim, tá bom? Tá. Assim como eu, acredito que aqui tem bastante gente que trabalha no mercado financeiro, da nossa área,
Eu vi que você colocou uma citação do Larry Fink, CEO da BlackRock, e eu queria saber como que as mudanças climáticas, essa variação pode afetar de maneira total os ativos. Visto que muita coisa que tem na bolsa de valores, no sistema financeiro, não depende disso, tipo moedas digitais, esse tipo de coisa. Bom, eu acho que não sei se eu entendi se caso eu não respondo, por favor, me ajudem. Bom, é totalmente conectado, né? Eu vi hoje uma notícia de que só os incêndios no interior de São Paulo desses últimos dias já causaram um prejuízo de R$1 bilhão. Acabei de ver, estou me dando o valor econômico de hoje. R$1 bilhão de prejuízo. Só em cana, 350 milhões de reais. E do todo, R$1 bilhão. Do Rio Grande do Sul a gente já está fechando os números, mas fala assim mais de 10 bilhões de prejuízo, né, só no Rio Grande do Sul. E sem falar da Europa. Então, por exemplo, quando a gente tem o aeroporto de Londres, Heathrow, que é um dos maiores aeroportos do planeta, parando suas atividades porque a pista está quente, como nunca esteve, os aviões não podem pousar na pista, nem eles sabem o que fazer com aquela pista quente daquele jeito, eles não têm estrutura para lidar com aquilo, não estão preparados para aquilo, ou no Nevasca do Sul tem aeroporto que não está preparado para isso no Canadá, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, isso tudo impacta o negócio de uma maneira brutal. Mas aí eu vou te dar uma outra informação também, que eu gosto muito dela. Sempre tem ganhadores e perdedores, né? Sempre tem os dois lados. Então, por exemplo, o Brasil é um país muito vulnerável a mudanças climáticas, porque a gente tende a ter país com secas absurdas, com enchentes absurdas, com espaços que podem se tornar deserto, né? Então a gente tem caatinga semiárido que pode se tornar região árida, e com isso diminuir o nosso espaço de produção de alimentos. Por outro lado, a gente tem a Argentina, que sofre um processo de aquecimento e vai ter mais áreas disponíveis para a produção, por exemplo, de trigo. Então, a gente vai ter uma Argentina provavelmente com mais terra de produção e mais competitiva, do ponto de vista de produção de trigo, em várias regiões do país. Mesma coisa com a Rússia. O degelo na Rússia vai abrir mais terras produtivas para eles produzirem mais alimentos, por exemplo. Então, tem sempre os dois lados da situação e a gente precisa estar atento para saber como é que a gente vai lidar com isso. Agora, o que já sabemos, e a ciência já indica, é que no Brasil, os pontos vulneráveis são muitos e, infelizmente, quase a grande maioria é conectada com o litoral do nosso país, onde estão as nossas maiores cidades. Então, a gente está falando de estrutura de porto, de estrutura de aeroporto, de estrutura de residência, de hospitais, de escolas, de universidades, de vida, né? Vida das pessoas é bastante em risco por questões de deslizamento e também de aumento do nível do mar, que vem lavando tudo, né? Então, tem uma série de informações já estabelecidas pela ciência, colocando números para potenciais prejuízos. O Nordeste é uma região de muito perigo, principalmente no interior do Nordeste, de áreas hoje de semiáridos de tornarem áridas, por exemplo, né? Além da litoral, né? Além de região de litoral, que a gente tem aí de norte a sul do país, pontos muito vulneráveis. Então, a gente repensar uma série de modelos de negócio conectado com a nossa vida também. Não sei se era essa a sua pergunta, talvez eu entendi direito. Essa questão de queimada da cana-de-açúcar, você acha que gera uma tendência de aumento de preços, tanto do etanol quanto dos combustíveis fósseis? Aumento dos preços do etanol, foi isso? Isso, questão do etanol e combustível fóssil também. Olha, em geral, quando tem escassez de algum produto, aumenta o preço, né? Então, vamos ver como é que vai ficar a recuperação dos canaviais agora, mas tudo que foi queimado, o prejuízo está em 350 milhões. Só da cana ainda plantada
Vamos ver o quanto que isso vai reverberar para negócios, né, na cadeia dos negócios, e quanto é que isso vai apertar a falta de etanol para o preço tanto do etanol quanto da gasolina, né? Vamos ver como é que isso vai ficar, se a gasolina vai conseguir equilibrar o preço final, se a gente vai ter uma pressão dos dois lados. Daqui a pouco sobe o barril de petróleo também, mas com certeza o impacto financeiro, com certeza vai haver. Quando a gente teve o desastre em Brumadinho, o acidente brutal em Brumadinho, a gente teve uma alteração no PIB brasileiro de 0,3% para baixo, só por conta do acidente em Brumadinho e tudo que ele, obviamente, deixou de produzir, né, em relação ao minério do país. Mais alguma questão, pessoal? Quer, professor? Professora Jaqueline, está me ouvindo? Professora Jaqueline, está me ouvindo? Estou ouvindo. Primeiro, Tô ouvindo. nosso cumprimento pela sua brilhante palestra e muito mais desse conhecimento que você nos transfere da sua vivência internacional. A gente fica muito congratulado com a sua fala. Segundo, como é que você vê, tendo uma experiência internacional, que dá uma impressão até que o Brasil é ocupado de tudo em relação ao meio ambiente? E vejo você tão ativa e preocupada em trazer soluções, propostas, etc. Dá uma impressão que os grandes países hoje do mundo se tornaram trilionários e hoje a responsabilidade pela sustentabilidade, pelo meio ambiente, é quase que somente do Brasil. Como é que você vê essa questão? Muito obrigado. É uma excelente pergunta. Nos últimos 20 meses, eu fiz mais ou menos umas 2 viagens internacionais por mês. Tem alguém falando? Deu uma travada. Não pode ouvir. Não? Vocês estão me ouvindo? Sim. Existe uma curiosidade muito grande sobre o Brasil. Primeiro porque a gente é um país de proporções continentais, mas muito pouco conhecido internacionalmente. Por uma série de razões. Primeiro porque a gente fala português. E português é uma língua bastante pequena. Está travando para você ou está travando para mim? Está travando um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Qualquer coisa eu vou colocar no sujeito do telefone. Estamos ouvindo. Existe uma curiosidade muito grande sobre o Brasil. E junto dessa curiosidade, vem algumas percepções estereotipadas sobre o Brasil, isso é muito claro. Uma das percepções estereotipadas sobre o Brasil é sobre nós sermos um país ainda, como eu posso dizer isso assim, meio não civilizado, como eu posso dizer? Ter uma coisa assim mais... Um país que parou no tempo e não tem soluções modernas, e não tem cidades modernas, e não tem medicina moderna, e não tem Embraer, e não tem interior de São Paulo, super tecnológico, e não tem São José dos Campos, e não tem polo de inovação de Ribeirão Preto. De forma geral, o Brasil é muito pouco conhecido pelas soluções pragmáticas boas, pela ciência de extrema qualidade que a gente produz. Mas isso é culpa nossa também. Isso é muito culpa nossa, porque a gente é muito ruim de contar a nossa própria história. E, em geral, quem mais contribui contra o Brasil é o próprio brasileiro, em geral, no exterior. E aí eu vou te dar um exemplo. Quando a gente faz promoção de turismo, que é o meu trabalho, a gente faz muita pesquisa internacional para identificar o que as pessoas identificam como bom, fator positivo para o Brasil, e fator negativo.
E uma das coisas que mais me chamava a atenção, que muito me chamou a atenção, foi nos últimos 10 anos, e principalmente nos últimos anos, uma crescente percepção do português de Portugal sobre a segurança no Brasil. Aí você fica, que de acho, né? O francês não aumentou essa preocupação, o alemão aumentou essa preocupação, o americano não aumentou essa preocupação, o argentino não está nem aí, nem é um tema importante para eles, quando se fala de Brasil. De forma geral, não aumentou essa preocupação, só a barrinha lá que sobe em relação à preocupação de segurança no Brasil é Portugal. Aí, que de acho isso, que de acho, que coisa. Aí a gente vai pesquisar mais, fazer mais pesquisa. Resultado, o volume de brasileiros indo até Portugal tem aumentado muito. E são brasileiros, majoritariamente de classe média, que se mudam com as suas famílias, com crianças, e que se estabelecem tanto na sociedade, por meio das crianças nas escolas, e essas redes que as crianças compõem, com os coleguinhas e tudo mais, quanto no ambiente de trabalho de Portugal, né? O brasileiro tem muitas facilidades para trabalhar em qualquer posição, e muitos deles já são médicos, dentistas, veterinários, engenheiros, né? Não tem nenhuma dificuldade de brasileiros se incorporar ao mercado de trabalho português, sendo ele com a escolaridade necessária para a demanda do país. Porém, essa classe média brasileira que se mudou para Portugal, majoritariamente foi em busca de qualidade de vida, porque está com medo da insegurança no Brasil. Então, olha que interessante. Quem incorporou na sociedade portuguesa este receio fortíssimo sobre segurança no Brasil foram os brasileiros. Mas que diacho! E aí, é muito... O tema que a gente passava a ter que responder quando falávamos de turismo, ao invés de a gente falar sobre Pantanal, sobre sobre Capela, sobre São Paulo, cidade moderna e tal, a gente tinha que responder perguntas de segurança. Sinceramente, a gente estava esperando fazer isso na França, na Alemanha, né? Países cujo índice é muito diferente do nosso e eles podem ter mais preocupação. É super pequena essa preocupação na Alemanha e é super grande essa percepção em Portugal, por conta dos brasileiros. Que ficam dizendo que é perigoso, que se mudou para lá, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, porque não tinha aquilo outro. Consequência, impacta os negócios no Brasil. Mas, voltando ao tema da sustentabilidade, o Brasil é um país de excelentes soluções. Vamos só lembrar que o primeiro carro elétrico feito a ontem, gente. Chamava-se Gurgel, né? Foi feito no Brasil na década de 70, não é? Os criadores presentes. Na década de 70, e infelizmente não foi adiante, porque não houve subsídios, não houve mercado, não houve desenvolvimento das tecnologias necessárias. O Brasil não investiu no veículo elétrico. Na década de 70, veio a Tesla e agora dominou o mercado mundialmente falando. Se nós, naquele momento, tivéssemos tido tiro de futuro e investido em oportunidades de futuro, não ia ter Tesla hoje, não, ia ser Gurgel. Então, a gente tem um volume de soluções aqui muitíssimo interessante, que a gente precisa ter mais empoderamento delas e mais visão de oportunidades dessas soluções do que a gente tem tido até agora. Pessoal, mais alguma questão? Podemos encerrar. Nosso muito obrigado. A sua palestra foi muito grande, de grande valia para todos nós. Estamos muito agradecidos pela sua disponibilidade. Muito obrigado pela belíssima palestra que você nos deu. E fica convidado para você vir à casa da sua mãe para vir nos visitar pessoalmente. Irei sim, professor. Muito obrigada. Inclusive, já tem o link da palestra, a mãe pode compartilhar com os alunos.